Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta nueva realización de los encuentros interdisciplinarios entre memoria y discurso. Hoy tenemos el gusto de tener la conferencia titulada Discursos de odio y memoria, la retórica homofóbica de la extrema derecha en Brasil. El disertante es el profesor Carlos Piovesani, que es profesor asociado de la Universidad Federal de San Carlos e investigador del CNPq. Fue coordinador del programa de posgraduación en lingüística de la Universidad de San Carlos y coordina el laboratorio de estudios del discurso, LABOR, y el grupo Análisis de Discurso e Historia de las Ideas Lingüísticas, financiadas parcial o integralmente por el CNPq, por el ACAPES y por la PAPESPI. Sus investigaciones tratan de la historia del habla pública, del discurso político y del discurso de los medios. Perdón, entre sus publicaciones se destacan las siguientes obras: El lenguaje fascista, La voz del pueblo, una larga historia de discriminaciones, Discurso y posverdad, Historia del habla pública, El discurso y el texto, Saussure y su herencia, investigaciones de Foucault en análisis del discurso, legados de Michel Pechet y Verbo, cuerpo y voz. Fue profesor convidado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Carlos, tenés la palabra. Boa noite a todas e a todos vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar agora publicamente a minha satisfação, o meu reconhecimento, o meu agradecimento ao honroso convite que a professora Alejandra Vitali me fez, né? E, juntamente com o meu agradecimento, eu gostaria de também registrar o meu lamento por não estar podendo estar presencialmente no Instituto de Linguística da UBA. Alejandra e eu havíamos acertado que essa minha intervenção se faria mais ou menos próxima do evento que aconteceu em Mendoza, o evento de retórica, né, o 6º Congresso Internacional de Retórica, mas infelizmente por razões pessoais eu acabei não podendo estender a minha estada na Argentina, tive que voltar ao Brasil, de modo que vamos fazê-la aqui contando com os recursos da tecnologia, mas ainda assim é muito melhor de que ela seja feita ainda que desse modo do que a impossibilidade de que nós tivéssemos esse encontro, né? Bom, Alejandra, muito obrigado mais uma vez, e me permita, em razão da longa data da nossa convivência e do nosso coleguismo, da nossa amizade, chamá-la simplesmente de Alejandra. Eu também gostaria de agradecer a presença de cada uma e cada um de vocês aqui, e sem mais delongas, então eu vou pedir a gentileza, a licença de vocês para que eu efetivamente comece a minha intervenção depois de um ou outro esclarecimento. Maria Clara, por gentileza, vocês já estão vendo aí a projeção dos meus slides? Isso, obrigado. Pode manter nesse primeiro, por favor. Bem, antes de efetivamente começar, eu queria só rapidamente dizer que, em princípio, a Alejandra fez referência ainda há pouco, nessa gentil apresentação que fez da minha trajetória, de parte da minha trajetória acadêmica, falou ainda há pouco dos meus interesses, né? História da fala pública, discurso político, discurso das mídias, etc. Apesar de discurso político estar aí arrolado como um meu interesse, eu não tinha intenção nenhuma, não estava previsto, isso pode permanecer no primeiro, por gentileza, eu não tinha previsto de modo algum que fosse tratar um dia nas minhas pesquisas da retórica homofóbica na extrema-direita, mas o fato é que nós, assim como vocês, colegas argentinos, argentinas, estão vendo, né,
a extrema-direita está com um enorme poder, né? Está ascendendo, e com a ascensão da extrema-direita, a gente vê a proliferação, a consolidação de discursos racistas, misóginos, aporofóbicos e homofóbicos. Então, em razão dessa ascensão da extrema-direita, aqui no Brasil, inclusive chegando à presidência da República, por uma série de contingências, acidentes do destino, um texto do professor Emílio Gentili, um catedrático da La Sapienza de Roma, que estava inicialmente destinado a ser mais um capítulo numa segunda edição do História da Fala Pública, acabou se convertendo num capítulo deste livro aqui, a que a Alejandra fez referência, A Linguagem Fascista, né, que o professor Emílio Gentili e eu fizemos e publicamos no ano de 2020. Ele tratando da condição de orador do Mussolini, analisando suas publicações, suas declarações, seus pronunciamentos, desde que ele era ainda estudante do ensino médio na Itália, até a sua ascensão, né, a condição de Duce, né, décadas mais tarde. E eu, por minha vez, depois eu posso falar um pouco, se houver interesse da parte de vocês, eu posso esclarecer um pouquinho como que foi esse meu encontro também com pronunciamentos, declarações do Bolsonaro, né? Mas o fato é que eu faço aqui, na linguagem fascista, uma espécie de mimetização do que faz o professor Emílio Gentili com Mussolini. O professor Emílio Gentili, como eu dizia, trabalha com Mussolini nessa sua condição de orador, né, desde a sua juventude, né, do Mussolini, até o final da derrota italiana, né, o final na iminência do final da Segunda Guerra Mundial. E eu, por minha vez, trabalho com declarações, pronunciamentos do Bolsonaro, desde que ele aparece no cenário brasileiro, no espaço público brasileiro, com uma certa visibilidade inicialmente, né? E na medida vou acompanhando a trajetória do Bolsonaro, desde a sua entrada na Câmara do Rio de Janeiro como vereador, depois nos seus vários mandatos como deputado federal, até a condição de candidato à presidência da República e presidente. O fato é que, ao tomar como objeto do meu trabalho declarações e pronunciamentos do Bolsonaro, como é típico de um porta-voz ou de um líder da extrema-direita, como eu dizia ainda há pouco, eu identifiquei que nessas declarações, nesses pronunciamentos, se materializavam esses discursos da discriminação, do preconceito e do ódio. Ou seja, misóginos, aporofóbicos, racistas e homofóbicos. Então, são várias as declarações, são vários os pronunciamentos em que se materializa esse discurso homofóbico, que também vai ser tratado por mim aqui, razão pela qual eu posso explicar depois também vai ser tratado como retórica homofóbica, ok? Então, mais ou menos fruto da contingência, do acaso, né, eu acabei me deparando com declarações e pronunciamentos do Bolsonaro como objeto, né, de um trabalho meu, no meio de um percurso que pretendia analisar outras coisas, mas finalmente assim, eu acabei abrindo esse flanco de trabalho e isso resultou neste livro e ainda em alguns capítulos de livro. Parte do que eu vou falar aqui para vocês está já na iminência de ser publicado. A professora Ana Zandweiss está organizando um livro que vai sair pela Mercado de Letras, né? Então, boa parte das coisas que eu vou falar aqui com vocês hoje está nesse texto, cujo título, salvo engano, é A Polêmica como Pretexto, Elementos da Retórica Homofóbica. E parte também da reflexão que eu vou fazer aqui, que eu vou apresentar para vocês, está também numa resenha que eu fiz deste livro da Judith Butler, Discurso de Ódio. Eu fiz uma resenha desse livro. Ela já está, inclusive, editada, né? Não foi ainda para o site da revista, a revista Delta, uma revista importante de linguística aqui do Brasil, mas eu passei já esse arquivo diagramado, editado para a Alejandra, e pedi a Alejandra a gentileza de que ela repassasse, se isso fosse possível, para todas e para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, tá bem? Bom, dito isso, vou pedir para a Maria Clara passar para o próximo slide, para eu lhes apresentar aqui qual é, digamos assim, a disposição
da minha intervenção, né? Eu pretendo falar com vocês desses 3 pontos, atravessar essas 3 sessões. Uma primeira, como vocês veem aí, para discutir a relação entre discurso de ódio e memória, né? E para fazê-lo eu vou percorrer parte, né, algumas facetas, alguns aspectos do que eu estou chamando aqui de 3 caminhos que se cruzam. Isso vai ficar mais claro já já. Depois, como eu dizia ainda há pouco, eu vou apresentar para vocês também alguns elementos centrais da reflexão da Judith Butler sobre o discurso de ódio, tal como a gente encontra nesse seu livro que eu acabei de mostrar e que foi objeto da minha resenha. E, finalmente, depois de passar por esses 2 primeiros pontos, essas 2 primeiras sessões, eu vou tratar mais particularmente e mais detidamente, espero eu, vou passar mais ou menos rapidamente pelo primeiro ponto, vou me deter um pouco mais no segundo e vou me estender mais extensamente, vou trabalhar mais minuciosamente com a retórica homofóbica bolsonarista, ok? O próximo slide, por favor, Maria Clara. Bom, estava dizendo que essa primeira sessão da minha exposição vai tratar dessas relações melhor dizendo, relações entre discurso de ódio e memória, a partir desses 3 caminhos que se cruzam. Quais são esses 3 caminhos que se cruzam? Aí vou só fazer um breve parênteses, se vocês permitem. Vocês sabem muito bem que Alejandra é uma grande, incontornável especialista no trabalho com a noção de memória, né? E diferentemente do que acontece comigo, né? Embora eu tenha feito parte do meu doutorado sob orientação do professor Jean-Jacques Curtini, né, que está na gênese da noção de memória discursiva, depois retrabalhada, aperfeiçoada também pelo Pechet e outros integrantes do grupo. Mas não fosse esse meu encontro e essa minha relação com Curtini, eu não me dediquei, como Alejandra, a trabalhar com a noção de memória, né? Vou falar aqui, digamos assim, quase como um leigo. Não como um leigo, mas quase como um leigo, ou pelo menos como um não especialista, né? Mas, para falar de memória, eu vou tratar desses 3 caminhos que eu acho que se cruzam, que se entrecruzam, né? E que dão bastante força, bastante poder deletério para a retórica homofóbica, né? Esses 3 caminhos que se cruzam são essas 3 memórias aqui separadas, às vezes elas estão separadas, às vezes elas estão interseccionadas, são interdependentes, mas acho que mais ou menos esquematicamente, metodologicamente, a gente poderia separá-las. Uma memória metalinguística, de que eu vou falar muito sumariamente agora, na verdade eu vou só ler junto com vocês aqui esses 2 primeiros enunciados, e depois eu vou falar um pouco mais dessa memória metalinguística, justamente na segunda sessão da minha exposição, quando eu estiver lhes apresentando alguns elementos centrais da reflexão da Judith Butler, tá? Porque para Butler, a refletir sobre o discurso de ódio fundamentalmente pressupõe uma compreensão muito precisa, conforme ela vai nos apresentar, das relações de equivalência que ela não subscreve integralmente entre linguagem, corpo, linguagem e ato, etc. Tá? Então, mas a gente trata disso já já. Por hora, eu gostaria que nós retivéssemos só isso, né? O que eu estou chamando de memória metalinguística aqui diz respeito, bem especificamente, a essa conservação de longa duração. É uma conservação de longa duração, essas ideias são antiquíssimas e elas se conservam ainda em vários campos institucionais, em vários campos de conhecimento, né? Elas se materializam em vários enunciados, e a gente pode remontar esses enunciados pelo menos à antiguidade, né? Enunciados que materializam essa ideia linguística segundo a qual linguagem e ação não são só distintas, mas elas são inclusive opostas. E se contrapondo a essa ideia linguística que se conserva na longa duração histórica, que instaura uma memória das ideias linguísticas, os discursos sobre a linguagem, nós temos essa outra ideia que é a seguinte: linguagem é ação em sua produção e em seus efeitos. Já já isso vai ficar ainda mais claro, como eu espero. Depois, agora eu vou tratar um pouco mais detidamente dessas 2 outras memórias. A começar pela afetiva.
quero falar um pouquinho sobre essa condição de paixão intensa, né? O Darwin fala de strong passions, para se referir justamente ao amor e ao ódio. E o que eu quero discutir um pouquinho com vocês aqui é justamente essa reconfiguração que a ascensão da extrema-direita consegue promover, consegue proporcionar em algo que, em princípio, não caminha junto. Tá? Eu vou deixar isso um pouco mais claro já já. Para tentar situar isso, eu vou mais ou menos seguir, mais ou menos parafrasear um parágrafo de um texto do professor Fiorin, em que vai sair também numa publicação nossa aqui, organizada por mim, por Luzmara e por Vanice, pela editora Parábola. Não sabemos ainda se esse ano. Temos também um capítulo da Alejandra, né? E temos, salvo engano, como o primeiro ou segundo capítulo do livro, um capítulo do professor Fiorin, de que eu extraí isso que eu vou lhes apresentar sob a forma de leitura e que eu parafraseei um pouquinho, tá? Acho que isso vai dar fundamento para o que eu quero apresentar para vocês no que diz respeito a essa memória afetiva. Diz mais ou menos o Fiorin, com um pouco da sua redação modificada aqui por mim. Além de ser... e o Fiorin está misturando, está falando essencialmente, como a gente bem sabe, né, da sua condição, a partir da sua condição de especialista em semiótica francesa, gramsciana, né? Está falando aqui do tratamento que a semiótica passa a dar para as paixões, né, a partir do trabalho célebre, né, do Greimas junto com Fontanille, e depois de alguns dos seus desenvolvimentos. Né? Mas também a gente vai ver aqui presença de reflexão da filosofia, da psicanálise, entre outros campos. Além de ser uma expressão de um arranjo modal, as paixões se definem pelo tipo de objeto da conjunção ou da disjunção. A curiosidade, por exemplo, é uma vontade de conhecer algo não sabido, enquanto a avareza é a vontade de não perder algo possuído. As paixões também se definem, segundo Fiorin, pela presença ou ausência de objeto. Por exemplo, a melancolia é uma paixão que não tem causa, enquanto a tristeza tem um objeto bem determinado. Na verdade, aqui essa diferença entre melancolia e tristeza é correlata de uma outra feita, entre outros, pelo Freud, entre angústia. Nós não sabemos a causa e a angústia não tem um objeto definido, ao passo que o medo, sim. O medo tem um objeto, digamos assim, preciso. O Fiorin ainda avança a ideia de que as paixões se distinguem por uma temporalidade. Por exemplo, arrependimento, remorso, lamento estão voltados para o passado, assim como esperança, preocupação, temor estão dirigidos para o futuro. E ainda por uma certa aspectualização, elas se distinguem por uma certa aspectualização e por uma certa modulação tensiva. Então, com isso, eles querem dizer o seguinte: por aspectualização, a ira é pontual, ao passo que o ódio, nessa classificação aqui, é durativo. A ira pontual, o ódio durativo. No que diz respeito à modulação tensiva, há uma diferença, por exemplo, entre a alegria, que é mais extensa, e a exultação, a gente poderia dizer o gozo, o júbilo, é bem mais intenso. Assim como são também as diferenças entre temor, que é menos intenso do que desespero, medo, que é menos intenso do que pavor, etc. Então, basicamente, eu estou fazendo a leitura desse parágrafo do Fiorin para lhes apresentar a seguinte ideia. Há uma certa tendência de que afetos intensos e pontuais, a gente poderia pensar, inclusive, nesse eixo aqui, o eixo da intensidade, da pontualidade, é um eixo vertical. Então, há uma certa tendência de que afetos intensos e pontuais não sejam durativos nem extensos. Então, eles, na medida em que a gente está lidando com paixões, com afetos que são muito intensos e muito pontuais, há uma tendência de que eles não sejam durativos, eles não sejam extensivos. Essa tendência, ela é desmentida, isso que está separado, intensidade e extensidade, pontualidade e duratividade, isso que está separado, é reunido, é apresentado conjuntamente, é experimentado conjuntamente num contexto específico.
né, como de passagem, diz o Walter Benjamin, naquele célebre texto, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. O Benjamin vai dizer que os fascistas, não à toa, estabelecem a guerra, porque a guerra produz essa conjunção do que estava separado. Paixões, afetos pontuais, intensos, agora são duradouros, extensivos. A guerra consegue isso. Não é à toa que uma das categorias, uma das noções que mais frequentam as pessoas que se dedicam a refletir sobre o fascismo e o neofascismo falam da guerra cultural. Nós estamos vivendo uma guerra cultural, segundo essa projeção de uma vida e de um mundo bélico, né, que são projetados pela ideologia fascista. Okay? Então, com o contexto de guerra, num contexto em que não há outro ente, não há outra entidade que não seja amigo ou inimigo, aquilo que é intenso, essas paixões tristes, paixões terríveis, agressivas, que deveriam ser só pontuais e intensas, elas se estendem, elas são frequentes, duradouras, durativas, extensas. Então, essa era uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer sobre essa memória, né? Vou falar daqui a pouquinho da metalinguística. Queria lhes dizer, pelo menos, essa minha observação sobre a memória afetiva. Um pouquinho, antes da gente falar da Butler, um pouquinho do que eu estou chamando aqui, sem muito rigor, de memória homofóbica. Mas o que me interessou aqui registrar para vocês nessa introdução ainda da minha exposição é essa diferença, mas ao mesmo tempo a sua interdependência, a sua intersecção entre rebaixamentos antigos, modernos e contemporâneos. É sabido, assim, qualquer um de nós que conheça, por exemplo, parte do que fez o Foucault na chamada última fase, né, do próprio, que quando ele se dedica a fazer uma história da sexualidade, a gente sabe muito bem, além de outros autores terem mostrado, outras autoras terem mostrado isso também, a ideia mesmo de homossexualismo, né, a ideia de homossexual, a própria criação da palavra homossexual, homossexualismo, alguns vão falar de invertido, né, tem inversão do instinto sexual também, os italianos vão falar de inversão, de invertido. Tudo isso data de 1869 em diante. Não existia antes o termo homossexual, não existia o termo homossexualismo, né? Tudo isso digamos assim, moderno. Para tentar mostrar, então, essa diferença, mas também os seus pontos de encontro e relativas continuidades entre o que eu estou chamando de rebaixamentos antigos, modernos e contemporâneos, eu vou relembrar de novo, esquematicamente, algumas dessas coisas que nos mostram o Foucault e outros autores e autoras. De uma maneira esquemática, né, grosso modo, a gente poderia fazer uma relação, digamos assim, respectiva entre esses termos, que eu vou mencionar agora, e esses cronônimos, esses nomes para grandes períodos históricos. Pederastia está para a antiguidade, assim como sodomia está para a era medieval, homossexualismo para a idade moderna e homossexualidade para a contemporânea. Isso significa, entre outras coisas, o seguinte, que, como Foucault e outros autores mostram, não havia uma condenação, por exemplo, na Grécia Antiga, da pederastia. Não tinha o menor problema que a gente está falando principalmente de homossexualidade masculina, tá? Principalmente. Às vezes, inclusive, pelo tratamento dos autores, exclusivamente. Mas não havia problema algum na Grécia Antiga que houvesse relação, né? Relação erótica, amorosa, erótica, entre homens. Né? O problema não era a pederastia, o problema era a afeminação. O sujeito não poderia ser feminino. Isso é uma reflexão avançada no campo da ética. Né? Ele não pode ser, como a gente diria aqui no Brasil hoje, né, com o pecado do anacronismo, frouxo,
fraco, frágil, afeminado. Então, não havia condenação ao pederasta, mas havia, sim, estigma, preconceito, discriminação do afeminado. Isso sim. Não mais no campo, pelo menos estou falando esquematicamente, como estava dizendo, né? As coisas se relacionam, mas assim, predominantemente, essa reflexão da antiguidade vinha a partir de um prisma da ética. A sodomia é pensada a partir, principalmente na Idade Média, a partir do campo religioso. E como diz o Foucault, o sodomita é um pecador reincidente. Avançando, como eu dizia ainda há pouco, né, para a era moderna, né, a coisa começa ainda no século XVIII, mas se estabelece, se consolida mesmo no século XIX, tardiamente, inclusive. 1800, a palavra homossexualismo aparece em 1869, como eu estava dizendo a vocês. Então, assim, décadas de 70, 80 e 90 é que vão assistir o aparecimento e a consolidação desses termos. Se trata, portanto, de algo moderno. Não mais situado, ou pelo menos não mais exclusivamente situado no campo da ética e nem no campo religioso, mas principalmente no campo médico, científico, higienista, jurídico e criminal. Se o sodomita, né, era um pecador renitente, o Foucault vai dizer que o homossexual é o indivíduo de uma espécie biológica e psicológica anormal, como ele era visto no século XIX. Uma monstruosidade, um doente e um criminoso. É aí que nasce a homofobia. A homofobia, sim, o que não significa que não houvesse estigma, né, menosprezo, discriminação do sodomita, e tampouco que não houvesse discriminação, estigma do afeminado. Então, o afeminado na antiguidade, o sodomita na era medieval, digamos assim, vai ser modificado, mas os ecos, traços da memória desse estigma, desse preconceito, dessa discriminação, vão acompanhar, apesar dessa diferença, o homossexual a partir da sua emergência no mundo no século XIX. Mais contemporaneamente, a gente sabe muito bem que os movimentos LGBTQIA+, né, e a comunidade homossexual em particular, lutaram bastante para que essa carga patologizante de homossexualismo fosse, digamos assim, minimizada ou eliminada com a sua substituição pelo emprego da palavra homossexualidade, que significa, portanto, inicialmente opção sexual e mais contemporaneamente orientação sexual. Isso se dá não exclusivamente, mas sobretudo nos campos do direito, da sociedade, do cotidiano. Uma diferença, portanto, da homossexualidade é que as lutas e conquistas civis e a relativa, friso, e a relativa superação da vergonha e da guetização são concebidas na homofobia. Então, luta, conquista civil e relativa superação da vergonha e saída do gueto, na homofobia, no discurso homofóbico, tudo isso é concebido, como a gente vai ver na retórica bolsonarista, tudo isso é concebido como proselitismo organizado e ostensivo. Essa atualização, e esse era o ponto fundamental, né, que faz com que eu pensasse nesse rótulo, memória homofóbica, justamente por isso, que eu já estava adiantando. Essa atualização da homossexualidade, essa atualização está atravessada por ecos dessas memórias de distintas procedências. Então, o homossexual não é a mesma coisa do sodomita, que não é a mesma coisa do afeminado, mas a eco, na retórica homofóbica, no discurso homofóbico contemporâneo, você vai ter essa detratação, esse menosprezo do homossexual, né, ecoando essa sua condição de frouxo, de descontrolado, de alguém que só responde aos instintos sexuais, portanto, que não tem controle. Vai também, pelo prisma religioso, se dizer que se trata de um pecador, né? Isso vai estar, às vezes mais, às vezes menos manifestamente, mas está presente. Vai estar presente também no discurso da homofobia contemporâneo essa reiteração, a conservação desse traço da memória de que o homossexual é um anormal, um degenerado, e, finalmente,
isso que eu dizia ainda há pouco, de que ele é um proselitista. Além, então, dele ser afeminado, dele ser um sodomita, portanto, um pecador reincidente, ele é também um anormal, um degenerado e um proselitista. Esse último traço, acredito eu, não sou um especialista também na causa, mas acredito eu que seja alguma coisa especificamente atribuída ao campo, à comunidade homossexual, na nossa atual conjuntura. Por isso que eu estou falando que isso corresponde, a homossexualidade corresponde à era contemporânea. Justamente por isso, porque com as suas lutas, com as suas conquistas e com a sua relativa superação do gueto, né, eles, além de serem afeminados, sodomitas, pecadores, degenerados, anormais, etc., eles são proselitistas. E isso está bastante presente na retórica homofóbica bolsonarista, como a gente vai ver. Okay? Uma última palavra, se vocês me permitem, sobre memória, para que a gente passe em seguida a falar um pouquinho da reflexão da Butler sobre discurso de ódio. Eu dizia ainda há pouco, né, eu pedia ainda há pouco a compreensão da Alejandra para que eu a chamasse desse modo, Alejandra, e não a professora Alejandra Vitali, e é mais ou menos nesses termos que eu registro as minhas últimas palavras aqui, pelo menos por hora, sobre memória. Eu digo o seguinte, Alejandra, como vocês todos sabem, Alejandra já tratou da presença fundamental do patos, tanto na memória discursiva, né, propondo a noção de memória retórica argumentativa na tradução brasileira, né? Então, a Alejandra já tratou dessa presença fundamental do patos na memória discursiva e também da constituição, da presença do patos na constituição de comunidades políticas. Né? O texto, justamente, assim, não sei se já publicado aí em castelhano, Alejandra, mas é o seu texto que a gente vai publicar aqui no livro Discursos e Emoções pela Parábola entre esse ano e o início do próximo, né? Então, nesse texto, que acho que a maioria de vocês conhece, basicamente a Alejandra avança a seguinte ideia com base nesses autores, né? Conjugando esses autores. O Roberto Espósito, Jean-Luc Nancy, o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, com base na conjunção desse pensamento, Alejandra propõe o seguinte: justamente porque não há substância orgânica, racial ou sanguínea, ou seja, porque não há essência nem natureza na composição de uma comunidade, é que o discurso é fundamental para a constituição dos laços que unem seus membros. Alejandra cita o Laclau, que diz o seguinte: a comunidade é sempre um performativo político. Não sei se vocês perceberam quando eu mostrei ainda há pouco, mas o livro da Judith Butler tem como subtítulo, seu título é Discurso de Ódio, e o seu subtítulo é Uma Política do Performativo. Havemos de falar disso também, tá? Então, retomando aqui, Alejandra reproduz essa passagem do Laclau, em que ele diz o seguinte: a comunidade é sempre um performativo político, porque o que se enuncia sobre ela a cria, tal como o enunciado a representa. Sigo aqui parafraseando Alejandra: em seu interior ocorrem demandas, ou seja, no interior dessa comunidade criada discursivamente, em seu interior ocorrem demandas e lutas por hegemonia, nas quais se misturam a produção dos sentidos e a partilha dos sentimentos. Diz ela também a partir do Laclau, mais uma vez: não existe significado sem afeto, nem afeto sem significado. Acrescento eu aqui, parafraseando Alejandra: sentidos e sentimentos, significados e afetos estão presentes e atuantes na percepção de cada um de nós de sermos e de estarmos em mundos coletivos compostos a partir da projeção de identidades. O Espósito diz comunitas, então projeção de identidades, comunitas, e de diferenças, imunitas, que por sua vez compreendem e distribuem amor pelos seus e, com algumas variações, ameaça, medo e até ódio dos outros. Comunitas, imunitas, pode ser lido também, esses dois conceitos, essas duas ideias podem ser lidos como identidade, respectivamente, identidades e diferenças, amor pelos seus e ameaça, medo, ódio dos outros. Essa dimensão afetiva e opositiva na constituição de comunidades, como eu dizia ainda há pouco, falando para vocês sobre essa junção na guerra de paixões intensas e pontuais que duram, que se conservam, que são frequentes e extensas, mais ou menos semelhante a isso, é essa minha observação final. Essa dimensão afetiva e opositiva na constituição de comunidade se intensifica exponencialmente no fascismo e na ascensão contemporânea
das extremas direitas. O próximo slide, por favor, Maria Clara. Vamos falar um pouco de algumas ideias, né, de algumas ideias elementares, centrais, pelo menos como eu as depreendi, da Butler, pensando no discurso de ódio. Se vocês me permitem, eu vou ler algumas coisinhas aqui antes da gente chegar nesse primeiro ponto desse slide, dessa projeção. Tá? Eu dizia a vocês ainda há pouco que era aqui, nessa segunda sessão, que eu ia falar um pouquinho do que eu estou chamando de memória metalinguística. Como eu dizia ainda há pouco, na longa história das ideias linguísticas, talvez haja fundamentalmente dois modos distintos de se conceber as relações entre a linguagem e as ações. Na primeira, linguagem e ação são coisas distintas e mesmo opostas. Eu dou alguns exemplos aqui, né, de enunciados que materializam essa ideia. E depois falo um pouco da segunda. Na segunda, linguagem, como eu dizia ainda há pouco, é ação, tanto já em sua própria produção quanto nos efeitos que ela produz. Por sua vez, sim, temos alguns outros enunciados aqui também que materializam essa segunda ideia. No interior dessa segunda concepção, essa que diz que linguagem já é ação, né, tanto na sua própria produção quanto nos efeitos que ela produz, ou seja, ela compreende a produção de linguagem, como a gente bem sabe, a partir do Austin, se não antes, né, ela compreende essas dimensões das forças, dos atos. Um ato de fala tem um ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. No interior dessa última concepção, em que linguagem é ação, há várias indicações de laços que articulam o corpo e a linguagem. Eu estou pensando aqui, além do texto da Butler, em dois textos muito distintos entre eles, conforme vocês vão ver, que são os seguintes. Um clássico, né, da sofística antiga, da primeira, do Gorgias, chamado Elogio de Helena. Nesse texto clássico, Elogio de Helena, fica bem clara essa relação entre linguagem e ação, e junto com isso uma articulação entre linguagem e corpo. Depois eu posso até ler algum excerto aqui para ficar ainda mais claro. Um texto muito distinto, longe no tempo e no espaço, né, que trata também dessa relação entre linguagem, ação e corpo, é o discurso amoroso, fragmentos do discurso amoroso do Roland Barthes, em que ele diz, entre outras coisas, o seguinte: no discurso amoroso, a linguagem é uma pele, diz o Barthes, esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das palavras. E a Butler, por sua vez, ela indica que vários autores, ela indica, mas não subscreve integralmente essa ideia, isso é super importante. Um ponto fundamental da sua reflexão sobre o discurso de ódio é isso, indicar essa constância de que eu vou falar agora, né, mas não subscrevê-la integralmente. Pelo contrário, colocá-la em xeque em larga medida. A Butler, por sua vez, vai dizer o seguinte, que vários autores e obras postulam que o discurso de ódio agasta, né, ofende os insultados, que a linguagem fere, que as palavras machucam e que, enfim, o efeito de um insulto racial, por exemplo, é como levar um tapa na cara, diz a Butler, mais citando outrem do que propriamente afirmando isso. Essas formulações sugerem que a injúria racial atua de forma similar à injúria física. Similar, não idêntica. Então é com base nisso que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí essa primeira formulação desse slide sobre os seus olhos. Eu estou parafraseando um pouco algumas ideias iniciais ali que estão na introdução ainda do livro da Butler. O discurso de ódio não é a própria violência física, mas já é em si mesmo uma violência e não uma sua mera representação. 2. Concorre direto ou indiretamente de formas diversas e específicas para sua execução, para a execução da violência. E 3, de modo análogo, e esse é um ponto fundamental também da Butler, né? Eu vou tentar sumarizar aqui para ganhar um pouquinho de tempo, inclusive. A Butler vai dizer que a injúria linguística, ela nos fere porque, entre outras razões, nós somos seres de linguagem. Pelo próprio fato de que quem nos dá identidade, quem nos dá existência é a linguagem, o fato de nós sermos seres linguísticos,
é que faz com que também uma injúria linguística nos doa tanto. Como ela vai dizer, nos dói na alma, mas também dói no nosso corpo. O fato de que um grupo, uma classe, um conjunto de pessoas seja injuriado, insultado, ofendido, ameaçado, isso vai ser sentido no seu espírito, se vocês me permitem, mas também no seu corpo. Isso vai se introjetar no seu corpo. Com capacidade de subordinação, mas segundo a Butler também, ela, na minha opinião, até superestima isso, o insulto, a injúria, a ameaça tem poder de subordinação, mas também guarda em si mesmo, pela ambivalência da linguagem, pela polissemia da linguagem, possibilidade de resistência e de inversão dessa relação de subordinação para desconstrução e emancipação. Se for o caso, a gente fala disso já já. Mas um ponto fundamental, também tocado pela Butler, nessa mesma direção, né, de que nós sentimos a injúria linguística justamente porque somos seres linguísticos, tem a ver com esse último ponto aí. O discurso de ódio, portanto, de modo análogo à agressão corporal, à agressão física propriamente dita, reduz a linguagem dos violentados e assim se recusa a reconhecer integralmente sua própria condição humana. Se nós somos seres de linguagem, nós temos um lugar na comunidade dos falantes, segundo a Butler. E quando nós somos ofendidos, injuriados, insultados, ameaçados, esse lugar é posto em xeque. É como se, no limite, nós estivéssemos correndo o risco de não mais ter direito de pertença a essa comunidade dos falantes. E com isso, a nossa própria condição humana começa a ser posta em xeque e por muitos, inclusive, que vão aderir ao discurso de ódio, isso vai ser, de fato, vai se tornar um dado, digamos assim. Indo um pouquinho adiante, a Butler também chama atenção para a ideia de que a linguagem, para o fato de que a linguagem tenha força ilocucionária, está muito presente nos grupos, digamos assim, progressistas, nos grupos marginalizados. Né? Então, interessa às feministas, interessa ao movimento negro, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, interessa a esses grupos marginalizados que a sociedade, e em particular o campo jurídico, estabeleça a correspondência entre linguagem agressiva, discurso de ódio e ato racista, e ato homofóbico, e ato misógino, ação misógina. Então, vai, digamos assim, arregimentar força para o grupo marginalizado o fato de que ele tenha reconhecido essa correspondência. Muito recentemente aqui no Brasil, as brasileiras e brasileiros que estão aqui com a gente sabem disso, as colegas e os colegas argentinos talvez não. Salvo engano, ainda data do início desse ano, uma comemoração por parte desses grupos aqui no Brasil em função de a legislação ter acolhido essa correspondência do que diz respeito ao racismo. Um ato de fala racista passou a ser considerado um ato racista tucur, digamos assim. Né? É um ato racista. Então, a Butler identifica isso, e vejam vocês, ela publicou originalmente essa obra nos Estados Unidos no finalzinho do século XX, 1997. Aqui no Brasil, e essa é a razão de eu ter resenhado, né? Saiu só em 2021. Né? Mas já então, no século passado, no milênio passado, se a gente quiser, no finalzinho dele, a Butler já identificava isso nos Estados Unidos. Essa reivindicação dos grupos marginalizados, dos grupos ofendidos, de fazer equivaler linguagem e ação. A Butler diz que isso tem riscos. Isso tem riscos. Esse é um ponto também fundamental da sua reflexão. Leia, se vocês puderem me acompanhar aí. A ideia de que a linguagem tem força ilocucionária não é exclusividade de uma posição ideológica. Ela está bastante presente no campo progressista, no campo da ideologia inclusiva, se a gente quiser, para ir rápido. Só que, como a Butler identifica ainda em 97 nos Estados Unidos, ou então um pouco antes, há, com uma certa frequência, uma apropriação. Está bem clara para a gente a ideia, vocês conhecem bem, de que o Péchet, para propor uma relação e, ao mesmo tempo, uma diferença entre língua e discurso,
vai estabelecer aquela ideia de acordo com a qual a língua é uma base relativamente autônoma, a partir da qual se dão os processos discursivos. Então, a língua, como diz o Pechet, é a mesma para todo mundo. Né? Em termos mais contemporâneos, diríamos, a língua é a mesma para o progressista, para o conservador, para o machista e para o feminista, etc, etc. Mais ou menos a mesma coisa se dá aqui com a defesa dessa ideia linguística. Essa ideia linguística que indica a correspondência entre linguagem e ação. Essa ideia não é apanágio, não é exclusividade dos movimentos progressistas, dos grupos marginalizados. Porque, conforme mostra Butler, essa ideia da correspondência foi rapidamente apropriada por sujeitos de posição conservadora e reacionária. Razão pela qual, por exemplo, nos Estados Unidos, então já no final do século XX, pelo menos, movimentos como os movimentos anti-aborto vão dizer que a palavra aborto não pode ser dita, porque aquilo ali já é o começo da ação que ameaça a vida intrauterina, como mostra Butler. A mesma coisa, em relação à qual a Butler, inclusive, se estende, é o seguinte, também mais ou menos nesse período, né, final do século XX, as Forças Armadas dos Estados Unidos não podiam mais se negar a recrutar, a receber homossexuais. Então, assim, a Butler reproduz, inclusive, a lei do Pentágono, né, essa normativa, que diz o seguinte, olha, nós aceitamos, a partir de agora fica respeitado o direito de ingresso nas Forças Armadas dos Estados Unidos homossexuais. O seu ingresso é permitido. A conduta homossexual, não. E a conduta homossexual, por sua vez, começa já na autodeclaração de homossexualidade. Ou seja, os homossexuais que ingressam nas Forças Armadas dos Estados Unidos podem ingressar, mas lá, no seu interior, eles jamais podem dizer eu sou homossexual. Porque há essa correspondência na posição reacionária entre fala e fato, entre linguagem e ação. A Butler vai se estender durante muitas páginas para mostrar toda a complexidade que tem nisso, né? Porque ela vai mostrar o seguinte, que não é só uma correspondência entre linguagem e ação, entre ato de fala e ato, mas é um encadeamento entre as seguintes ideias. Essa fala, que é a declaração, a autodeclaração de homossexualidade, já é vista como equivalente de um ato. O ato, que é alguma coisa pontual, vira algo durativo e frequencial, porque o ato não é só um ato, é uma conduta, e essa conduta homossexual, por sua vez, compreende o contágio. Ele não pode, o homossexual, no interior das Forças Armadas, não pode se declarar homossexual porque essa sua fala já é um ato, esse seu ato uma conduta e a sua conduta um risco grande de contágio. Vou parar por aqui, porque senão a gente se estende demais excessivamente nesse ponto. Vou seguir para esse seguinte. Também diz a Butler que há riscos na adesão à ideia de que os discursos de ódio têm força ilocucionária em dois sentidos. Um primeiro, porque se a gente, mesmo nessa posição nossa, ou justamente nessa posição nossa, progressista, inclusiva, etc., se a gente afirma, sem algum distanciamento, que há força ilocucionária no discurso de ódio, a gente está correndo o risco de superdimensionar, de superestimar a sua força e de dificultar a nossa tarefa de desconstrução e posterior emancipação. O outro risco para o qual aponta Butler nessa mesma direção é de que, se a gente também dá essa bola toda, como a gente diria aqui informalmente no Brasil, para o discurso de ódio, há uma tendência de que o próximo passo seja pedir a intervenção do Estado, pedir que o Estado censure, né, essa fala que nos fere. E aí o risco, segundo a Butler, é de que esse monopólio da censura vai estar na mão do Estado e, com isso, assim, como parte das instituições do Estado estão nas mãos, né, de conservadores e reacionários, aquilo que parecia ser um passo inclusivo, progressista, etc., vai ser um refluxo, né, com muito risco, ok? O próximo slide, por favor, Maria Clara. Há ainda
segundo a Butler. Riscos de se reduzir, esse também, eu diria, eu vou parar por aqui nessa exposição das reflexões da Butler sobre o discurso de ódio, porque justamente aqui isso nos concerne diretamente nessa discussão sobre discurso e memória, como vocês vão ver, mais especificamente ainda sobre discurso de ódio e memória, né? E porque é um ponto chave da Butler, é um ponto chave e, no meu ponto de vista, muito acertado, muito acertado. Ainda, além desses riscos que eu já mencionei, segundo ela, riscos de se reduzir o discurso de ódio a ato linguístico e a conduta individual e o de limitar sua abordagem ao plano jurídico. Esse é um risco enorme, enorme segundo a Butler. E nisso consiste o que a gente poderia chamar aqui de um apagamento de sua memória. Para tentar ilustrar isso que eu estou chamando, né, na esteira aí da Butler, de um apagamento da história e da memória do discurso de ódio, eu vou ler para vocês, eu não reproduzi aqui, mas vou ler para vocês uma passagenzinha curta da Butler falando desse risco, né? Como a gente corre risco se a gente reduzir o discurso de ódio a um ato linguístico e a uma conduta individual, limitando a sua abordagem ao plano jurídico. Diz a Butler, lá pela página 137 do seu livro, no momento em que a cena do racismo é reduzida a um único falante e seus ouvintes, o problema político consiste em traçar o percurso do dano a partir do falante até a constituição psíquica e somática de quem ouve o termo ou daquele a quem tal termo é dirigido. Esse é o ponto que a gente poderia chamar de apagamento da história e da memória. A partir daqui, principalmente. As estruturas institucionais complexas do racismo e também do machismo são repentinamente reduzidas à cena do enunciado. E o enunciado, não mais a sedimentação da instituição e de seus usos anteriores, ou seja, história e memória, e o enunciado, fazendo isso, o enunciado é investido do poder de estabelecer e manter a subordinação do grupo ao qual se dirige. Então, numa palavra, uma outra maneira da gente também entender isso é basicamente o seguinte: desinvestindo o discurso de ódio de uma abordagem política, histórica, sociológica, o que a gente faz, é esse desinvestimento quando a gente, diante de alguém que falou algo racista, algo machista, algo homofóbico, a gente olhar somente como se tratasse de um ato linguístico, de alguma coisa individual e que tem que ter sanção jurídica. Com esse tratamento, segundo a Butler, a gente corre um grande risco, né, de que aconteça algo muito grave, que é justamente o apagamento da dimensão histórica, social, política, de toda essa engrenagem, né, institucional, histórica, em que está presente a memória. Uma outra coisa, daí para a gente terminar essa parte dessa exposição aqui das ideias da Butler, essa ideia, também ela, como eu dizia ainda há pouco para vocês, ela evidentemente chama atenção para o poder deletério que tem o discurso de ódio. O discurso de ódio, pelo fato de nós sermos seres de linguagem, machuca, ofende, agride, né, fere alma e corpo, sem sombra de dúvida. Mas ela, na reflexão que faz sobre o discurso de ódio, ela vai tentar uma espécie de meio termo entre a leitura que ela diz ter sido feita pelo Bourdieu do Austin e a leitura que ela também diz ter sido feita pelo Derrida do próprio Austin. Segundo a Butler, o erro relativo do Bourdieu foi achar, na reflexão sobre a proposta do Austin, colocar um peso excessivo na reprodução institucional, um peso excessivo no poder, na autoridade que se reproduz, que se repete. Ao passo que, segundo ela, o Derrida pecou na direção oposta, ao depositar muita ficha, ao superestimar, digamos assim, o poder de ruptura que existe em cada ato de fala. Cada ato de fala, na sua iterabilidade,
na sua reiteração, ele se distingue, ele rompe no limite com os anteriores. E a Butler vai dizer o seguinte: olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É bem verdade. Como a gente pode ver aqui, se vocês quiserem me acompanhar, os contextos inerentes a certos atos de fala do discurso de ódio são muito difíceis de abalar. Isso é Bourdieu, segundo ela. Então, aqui ela está concordando com Bourdieu. Contextos inerentes a certos atos de fala do discurso de ódio são muito difíceis de abalar. Mas, agora vai vir, digamos assim, o seu contraponto derridadiano, seu contraponto a partir do Derrida. Mas esses atos ocorrem em contextos que não são totalmente determinados com antecedência, porque eles são prenhes de potência de ruptura. É isso que ela está dizendo. Por essa razão, existe a possibilidade de o ato de fala assumir um significado não ordinário. E é nisso que consiste a promessa política do performativo. Então, depois disso, para ainda dar mais fundamento para a sua ideia, ela vai voltar para aquela relação entre linguagem, ação, poder, performance e corpo. Né? No limite, ela vai dizer, como eu dizia ainda há pouco, que o discurso de ódio está presente, né, na relação de subordinação, que os nossos corpos, né, introjetam esse ódio, essa subordinação, mas o desejo e a ação e a própria corporeidade não se reduzem a esses discursos dominantes a seu respeito. Então, uma das ideias também fundamentais da Butler é justamente essa, que eu estou dizendo que, por vezes, ainda me parece superestimar a ideia de resistência. Então, para ela, é bastante importante frisar esse ponto. Se o discurso de ódio faz parte dessa engrenagem da subordinação, né, que molda os corpos, nossos gestos, nossas posturas, etc., o fato de que a gente, ao ser ofendido, não só a depender do grupo fragilizado, marginalizado ao qual a gente pertença, não é só uma questão de esse só não está bem empregado, mas não é só uma questão de ter o nosso lugar na comunidade de falantes ameaçado. É ter a própria vida ameaçado. Então, se houver tempo, eu vou falar um pouquinho disso aqui, é mais ao final da minha intervenção, mas não sei se vocês sabem, algumas e alguns de vocês provavelmente, mas o Brasil é um super recordista, um recordista mundial em assassinatos de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, os números são assombrosos. São assombrosos. Então, isso vai nessa direção. Quando alguém é ofendido, insultado, ameaçado, está sob ameaça o seu direito de pertencer a essa comunidade falante, ou seja, a comunidade, a condição humana, mas, além disso, assim, a sua própria sobrevivência é posta em risco. Em contrapartida, diz a Butler, ela deposita bastante ficha na ambivalência, na polissemia da linguagem. E diz que, por exemplo, na censura, você tem a presença, no discurso censurante, a presença do discurso censurado. Então, onde o poder está querendo oprimir, a própria presença que tem de ter no seu gesto de opressão do oprimido já coloca esse oprimido aí presente, de modo que isso seja uma potencialidade, uma possibilidade de resistência, subversão, desconstrução, etc. Se for o caso, a gente pode voltar a falar um pouco disso. Eu queria adiantar um pouquinho o próximo slide, por gentileza, Maria Clara, para a gente começar mesmo a falar de retórica homofóbica bolsonarista, tendo como background, né, essas duas primeiras sessões, né, que eu acabo de apresentar. Nós começamos um pouquinho depois, Alejandra, ou eu já estou mesmo assim tão atrasado como eu estou vendo aqui agora, são 19h06. Eu teria mais ou menos quanto tempo ainda? Você No, pode me... tenemos 1 hora y media, pero digamos, vos terminás con lo de Bolsonaro y la retórica homofóbica, que forma parte también tan importante de tu exposición. Cualquier cosa, no te extiendas Sim, para que haya un poquito de diálogo, pero hay tiempo. ótimo, obrigado.
Então, eu vou fazer de modo um pouco mais ágil. Nesse primeiro slide, a gente já começa a ter alguns fragmentos, né, a reprodução que eu fiz aqui de alguns fragmentos de declarações, pronunciamentos do Bolsonaro. Os dois primeiros, na verdade, o primeiro é só para ilustrar a ideia de que o Bolsonaro não passou a ser homofóbico antes de ontem, né? Há muito tempo. Na própria condição de ser um político da extrema-direita, já o faz, digamos assim, um candidato por excelência a ser homofóbico, assim como ser racista, aporofóbico, misógino, etc. Né? Mas o fato para o qual eu gostaria de chamar atenção, pensando em condições de produção, é a reiteração, é a reprodução intensa, extensa da sua homofobia nesse período em particular. Vejam vocês aí, ó, junho de 2011, né, na segunda e na terceira passagem desse slide. Maria Clara, você avança o próximo, por favor? Depois eu vou pedir que você retorne. Mas, por hora, você avança o próximo? Novamente, vocês veem aí, ó, junho de 2012. Então, a gente está no seguinte cenário. Para as brasileiras e para os brasileiros, talvez não fosse nem preciso que eu dissesse isso. Mas, em 2010, a gente está no final do segundo mandato do Lula, ele consegue reeleger alguém do PT, reelege a Dilma. A direita, a extrema-direita, assim, tão, evidentemente, assim, empolvorosa com isso, com essa sucessão de sucessos eleitorais do PT. O Fernando Henrique, por exemplo, alguém que em princípio era de direita, liberal na economia, etc., não conservador nos costumes, mas alguém como Fernando Henrique, com essa terceira vitória do PT, escreveu um longo artigo dizendo assim: a gente tem de parar de ter escrúpulo para fazer publicidade política. No fundo, ele estava dizendo: a gente tem que mentir, a gente tem que apelar, etc. Isso é um artigo de 2010, 2011. Era uma espécie assim de ovo da serpente, né? Se a gente quiser. O fato é que, além da terceira vitória, terceiro sucesso eleitoral do PT, a gente tem um outro elemento que é a obrigação vindo de instituições internacionais para que o governo da Dilma instaurasse a Comissão Nacional da Verdade. E o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade galvanizou, organizou e consolidou grupos capitaneados com alguma frequência por militares, a chamada internet profunda, deep web, mas também assim, a internet convencional começou cada vez mais a ser bombardeada por discurso de extrema-direita, né, por grupos. Tem um filme muito bonito que mostra isso, que é o Amor, Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, do Thales Absaber, um psicanalista brasileiro, junto com um outro cineasta. Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa. Eles mostram nesse filme justamente essa proliferação e essa densidade que ganhou todo esse movimento da extrema-direita a partir principalmente desse momento. Terceira vitória eleitoral do PT, instauração da Comissão Nacional da Verdade, e aí assim uma sólida organização do pensamento da extrema-direita no Brasil. Então, não sem razão, foi justamente a partir desse momento que o Bolsonaro ficou ainda mais homofóbico e ganhou muita visibilidade midiática e nenhuma ou irrisória sanção jurídica. Então, o trajeto, entre outras coisas, o que eu mostro no A Linguagem Fascista é essa sucessão muito feliz para o Bolsonaro e infelicíssima para todas e para todos nós de crime, né, ou quebra de decoro, para dizer o mínimo. Ao invés de ter sanção, né, de ter punição, o Bolsonaro, ao longo de toda a sua trajetória, ou não era punido, ou era punido de modo muito brando, e junto com o crime que lhe dava muita visibilidade, ele ainda era agraciado com muita, isso sobretudo recentemente, a partir de 2010, 11, 12 para frente, isso lhe dava uma enorme visibilidade midiática. Então ele cometia ato ilícito, não era punido e ainda ganhava muita visibilidade midiática. É isso que a gente está assistindo aqui, né, nessa passagem dos anos 2011 e 2012. O anterior, por gentileza, Maria Clara.
Eu vou falar mais ou menos rapidamente, pessoal, então, desse último, né, e um pouquinho do próximo, e daí eu já passo a palavra para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tá bem? Bom, em relação a essa declaração do Bolsonaro, mais uma vez, né, com muito espaço da mídia, a revista Época pedindo que os seus leitores fizessem uma entrevista com o Bolsonaro, na qual ele diz, a certa altura, respondendo a uma das questões, o seguinte, como vocês podem acompanhar aí. Minha luta vitoriosa no Congresso foi contra a distribuição do kit gay nas escolas do primeiro grau. Não podia me omitir diante do material que estimulava nossos meninos e meninas a ser homossexuais. E deviam se orgulhar dessa condição. No mais, tudo é demagogia, pois certamente não acredito que nenhum pai possa se orgulhar de ter um filho gay. Se lutar para impedir a distribuição do kit gay nas escolas de ensino fundamental com a intenção de estimular o homossexualismo em verdadeira afronta à família é ser preconceituoso, então sou preconceituoso com muito orgulho. Além da mentira, passo a um comentário, alguma análise dessa declaração do Bolsonaro. Além da mentira, Bolsonaro constrói ali uma visão bélica do mundo, em que só há dois lados, amigos e inimigos. Nessa guerra, ele trava uma luta, palavras dele, né, uma luta própria e pessoal, minha luta. E aí a gente ouve o eco, evidentemente, do Mein Kampf, né? Minha luta. E o faz num cenário supostamente bastante adverso, porque dominado por poderosos e pela alegada hegemonia da ideologia de gênero e do que eles chamam também de ditadura gay. Para entrar nessa luta em contexto tão adverso, seria preciso muita coragem. Para dela sair vencedor, muita força e obstinação. Eis aí alguns dos efeitos produzidos pelo enunciador sobre si mesmo. Protagonismo pessoal, coragem para o combate, energia, perseverança e triunfo. Ele sai vitorioso, né? Já ao precisar o adversário combatido, ele emprega uma expressão muito simplista, mas absolutamente pregnante, que é a expressão kit gay. Virou assim uma verdadeira febre a expressão kit gay aqui no Brasil. O deputado constrói um simulacro grosseiro, mas eficiente da posição antagonista, mediante o qual o material anti-homofobia se torna intenção, palavras dele, repetidas, aliás, 2 vezes num enunciado tão curto, isso se repete 2 vezes, intenção de estimular o homossexualismo. Por 2 vezes ele o repete, e no sintagma, como a gente vai ver, a distribuição do kit gay, esses determinantes definidos, ainda constrói essa ideia de evidência, né, de verdade daquilo que ele está falando. Além disso, como a gente falou ainda há pouco, né, no começo da minha intervenção, a própria palavra homossexualismo em detrimento de homossexualidade já é uma marca do discurso homofóbico. E uma vez mais, a pretensa coragem, isso é um elemento fundamental da retórica homofóbica, né? Pelo menos da retórica homofóbica bolsonarista, como se der tempo eu lhes mostro já já. A retórica homofóbica, em particular a bolsonarista, tem um logos, um ethos e um pathos próprio. Entre esses elementos, o ethos, né, se não houver tempo de eu esmiuçar isso, pelo menos eu já deixo registrado, o ethos tem como seu elemento fundamental, o ethos da retórica homofóbica bolsonarista, é o traço da hipervirilidade, da virilidade hipertrofiada. Então, para ele é absolutamente fundamental fazer isso. Então, por isso, também todo esse léxico, esse campo lexical da guerra, do combate, da coragem para enfrentar um inimigo superpoderoso, etc. Acho que em relação a esse enunciado tá bem. Só vou registrar uma última coisa. Também essa ideia de que aqui, evidentemente, a gente está lidando, eu falei do ethos, aqui a gente tem também o pathos. E a dimensão patética, a dimensão patêmica na retórica homofóbica, fundamentalmente é o jogo, né, a oposição entre vergonha e orgulho. Isso está constante. Isso está constante. Aqui vocês podem ver isso, assim. E deviam se orgulhar dessa condição. Na sequência, ele acredita. Não acredito que nenhum pai possa se orgulhar de ter um filho gay. No próximo fragmento que eu vou analisar, também vai voltar, vai ter uma reiteração, a reincidência dessa dimensão do orgulho. Então, um traço fundamental da dimensão patêmica da retórica homofóbica é justamente essa oposição entre o orgulho de ser hétero, que não só deve ser sentido, mas deve ser ostentado, um orgulho de ser hétero e a vergonha de ser homossexual. Vamos para o próximo?
Próximo slide, por gentileza, Maria Clara. Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura junto com vocês, depois falo uma ou outra coisinha só desse fragmento e a gente encerra, pelo menos de minha parte, eu passo a palavra para vocês, tá bem? Se trata, como vocês veem aí no rodapé, um pronunciamento do Bolsonaro numa audiência da Comissão de Direitos Humanos no Congresso. Então, vejam vocês, não há ocasião propícia, né, ou pelo menos necessariamente assim, não tem de estar em discussão o tema, não está se falando a sexualidade para que isso apresente a deixa para o homofóbico ser homofóbico. Daqui a pouco eu vou só ilustrar com um ou dois exemplos, né? Quando, por exemplo, o Bolsonaro está falando de pandemia e vem o tema da sexualidade, vem a atualização, a materialização do discurso homofóbico. Ok? Mas voltando para o ponto, eles estão, Bolsonaro e outros, numa audiência da Comissão de Direitos Humanos do Congresso e vem essa, digamos assim, essa concentração, essa pérola da retórica homofóbica bolsonarista. Presidente, um pouquinho antes para contextualizar, o Jean Willis, para as colegas e os colegas argentinos que eventualmente não saibam, o Jean Willis participou do Big Brother Brasil, ganhou muita visibilidade e depois conseguiu se eleger deputado federal, né, pelo PSOL, Partido Social e Liberdade, Socialismo e Liberdade. Né? O PSOL, na verdade, é o partido assim, que, depois do PT, é o partido que mais tem sido bem sucedido na política brasileira, mais ou menos recentemente. Né? E mais à esquerda, se situa mais à esquerda do que o PT. Então, o Jean Willis estava nessa comissão, nessa audiência, né? E é por essa razão que o Bolsonaro começa a intervenção nesses termos. Presidente, ele está falando com o presidente da audiência, né? Daquela sessão na Comissão de Direitos Humanos. Presidente, o comandante Jean Willis abandonou a tropa de homossexuais. E a tropa de homossexuais está batendo agora em retirada. São heterofóbicos. Quando vem um macho na frente, eles ficam doidos. O que está em jogo neste país aqui é a esculhambação da família. É isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas, a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo aqui está previsto em plano de governo. Não é palavra minha, não. Fizeram aqui, ó, no dia 15 de maio, o 9º seminário LGBT infantil. Canalhas, emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes. Homossexualismo, direitos, vai queimar tua rosquinha de tu bem entender, porra. Aqui, não sei se para os colegas argentinos, argentinas, se vocês conseguem, se vocês têm alguma familiaridade com registro de linguagem em português, né? Registro de linguagem em língua estrangeira é sempre complicado, a gente fala língua estrangeira, mas não sabe exatamente em que registro, né, de formalidade, informalidade, vulgaridade, a coisa dita na língua estrangeira tem. Né? E aqui eu tenho de registrar isso, sim, esse enunciado do Bolsonaro feito no interior da Câmara dos Deputados no Congresso Brasileiro é alguma coisa, para dizer o mínimo, espantosa. Espantosa. Vai queimar tua rosquinha onde tu bem entender, porra. Eu não tenho nada a ver com isso. Não queiram estimular nossas crianças. Os filhos de vocês aqui, ó, aqui, humildes, que ganham um salário mínimo, estão recebendo uma carga de material homoafetivo na escola. Uma outra palavrinha, então, sobre esse fragmento do pronunciamento do Bolsonaro e devolvo para vocês. O deboche sobre os homossexuais, a produção do contraste entre a virilidade do universo das armas e a debilidade do campo homossexual, e ainda a linguagem chula, violenta e supostamente viril, são alguns elementos de sua retórica homofóbica, na qual os homossexuais são distorcidos como seres humanos pervertidos e reduzidos à sua sexualidade, completamente controlados por seus instintos sexuais e essencialmente constituídos por sua covardia. Tudo ao inverso da ostentação do que seriam as virtudes puras e a hipertrofia da virilidade exclusivamente encontradas na macheza. Estou fazendo referência a essa passagem aqui da minha análise, porque falei ainda há pouco do ethos, né? O ethos hiperviril bolsonarista, também dessa dimensão patêmica da retórica homofóbica, que é a oposição entre o orgulho e a vergonha. E aqui, nessa passagem que eu acabo de fazer a leitura, se concentra
um elemento fundamental do logos. O que diz, o que argumenta o orador da retórica homofóbica, entre outras coisas, uma fundamental é esta: é a redução do outro ser humano à sua sexualidade. O outro nada mais é do que a sua sexualidade, e não uma qualquer, uma sexualidade anormal, patológica, degenerada e degenerante. Isso é fundamental ser dito. Para eu passar a palavra logo para vocês, vou dizer somente uma outra e última coisa sobre o ethos da hipervirilidade bolsonarista, que está aqui presente, materializado principalmente numa certa modalidade enunciativa. E eu vou me permitir, inclusive, dizer para vocês que isso é alguma coisa reiterada no pronunciamento do Bolsonaro, na retórica bolsonarista, porque não é só quando o Bolsonaro está sendo homofóbico que ele faz esse tipo de coisa para a qual eu vou chamar a atenção de vocês. Quando ele está sendo homofóbico, ele faz isso, e quando ele está falando de política, digamos assim, mais geral, ele também vai fazer esse tipo, ele também vai se valer desse tipo de recurso. Que recurso é esse? Vocês podem observar aí que o Bolsonaro, até uma certa altura, está falando em terceira pessoa. Né? Ele faz, ele chama a atenção do presidente, mas depois disso a gente tem terceira pessoa. O comandante, ele, Jean Willis, etc., né? Eles são heterofóbicos, etc. Até uma certa altura, o que a gente tem é exclusivamente essa presença da terceira pessoa, que evidentemente constrói uma relação um pouco distanciada e cria um cenário supostamente factual. Né? O Bolsonaro, para denunciar a covardia, né, e o proselitismo homossexual, o faz em terceira pessoa. Depois, a uma certa altura, a gente vai viver a gente vai observar uma espécie de mistura de referência e interpelação. É basicamente o que se dá a partir de canalhas. Né? Canalhas, tanto pode ser alguma coisa em terceira, quanto já em segunda pessoa, falando já para o outro. Emboscando crianças nas escolas, canalhas mil vezes, homossexualismo, direitos, e aí, finalmente, ao invés de a gente ter só essa possibilidade de ser terceira e segunda pessoa, efetivamente a segunda pessoa. Vai queimar tua rosquinha de tu bem entender, porra. Isso é mais um ingrediente, essa substituição da terceira pela segunda pessoa, é mais um ingrediente enunciativo, dessa vez, de construção do ethos hiperviril. Esse sujeito que fala não só tem coragem, franqueza, virilidade bastante para denunciar algo hegemônico, segundo ele, mas tem coragem, mais do que isso, para falar diretamente a esses inimigos, fazê-los como seus interlocutores. E isso agrega valor à hipervirilidade. Tanto aqui, na retórica homofóbica, como eu dizia, mas também quando o Bolsonaro está fazendo outros pronunciamentos mais gerais. Ele se vale desse tipo de recurso. Um terrível pronunciamento que ele fez ainda no contexto eleitoral de 2018, ele estava falando com os seus partidários, os seus eleitores, e, de novo, em terceira pessoa, falando de como o Brasil estava em situação periclitante. Né? E, a partir de uma certa altura, ele projeta um diálogo direto com o Lula, com o Haddad, com outros integrantes do PT, com os movimentos sociais, etc. E não só fala diretamente com esse inimigo, mas os ameaça. Então a gente tem um crescendo aí do ethos, né, uma intensificação da virilidade, da hipervirilidade, como constituinte do ethos hiperviril. Eu tenho coragem para denunciar, eu tenho coragem não só para denunciar, mas para falar diretamente com os inimigos, e não só para falar diretamente com eles, mas para ameaçá-los. Me estendi mais do que eu tinha previsto. Alejandra, peço que você me desculpe, e No, no hay fico, problema. Muchas evidentemente, à gracias. vontade para responder, para comentar suas críticas, sugestões. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos, a vos por esta tan interesante conferencia, tan sólida y crítica y necesaria. Vamos a dar entonces la palabra a quienes quieran hacer una pregunta. Acá tenemos
Mariana Franco tiene una mano levantada, luego Francine. Mariana Franco, ¿quieres preguntarle algo al profesor? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, en realidad estaba aplaudiendo, no estaba levantando las manos. Ah, bueno. Pero quería hacer una pregunta con respecto a esta memoria afectiva. Eh, ¿Cuánto, o sea, se puede llegar a pensar la memoria afectiva en relación al discurso, pero también a la palabra en sí, ¿no? Desde el punto de vista de este, de la, digamos, de la cuestión emocional en términos por ahí como canalias, digamos, me parece que es interesante, ha sido todo muy interesante la ponencia, el trabajo, pero quería saber un poco cómo pensaba la cuestión lexical y no solamente discursiva en relación a la memoria afectiva. Gracias. Muito obrigado, Mariana. De fato, assim, como eu dizia no começo da minha intervenção, não sou, longe disso, um especialista em memória, né? Mas acho que você tem toda a razão. Uma coisa, sem sombra de dúvida, importante, né? Na qual assim a gente tem trabalhado aqui na UFSCar, e que, em relação à qual me parece que os colegas argentinos, as colegas argentinas, vocês, de modo geral, estão mais adiantados, justamente nessa intersecção entre análise do discurso e retórica, retórica e análise do discurso. Né? Sim, vocês, de modo geral, Alejandra, de modo particular. O fato é que, trabalhando com as coisas que eu tenho trabalhado, na esteira também dessa boa relação que eu tenho com o Curtini, né, que, junto com outros colegas historiadores, lançou mais ou menos recentemente uma terceira obra, né, acho que todas e todos vocês conhecem aquelas duas primeiras, né, História do Corpo, em 3 volumes, sai pela SEI na França, depois sai pela editora Vozes aqui no Brasil, História do Corpo, depois História da Virilidade, e agora, mais recentemente, História das Emoções. Então, o fato do Curtini estar trabalhando com isso, de eu ter uma boa relação com ele, e o fato de eu ter percebido também que, em razão, digamos assim, compreensível, né, da nossa filiação, da nossa afeição pela AD francesa, e todo o distanciamento que a AD francesa teve em relação a essas tendências linguísticas modernas e contemporâneas que podiam reintroduzir, como o Pechet dizia, né, uma carga de subjetivismo, né, de recusa do fundamental e constitutivo assujeitamento do sujeito, sempre foi visto, né, toda qualquer investida foi vista com desconfiança. Né? O próprio grupo do Pechet, só a partir de 75, mais ou menos, é que vai assim, começar a perceber a importância de se olhar para a modalidade enunciativa. Né? Vai começar a falar de enunciação, vai ficar cada vez mais sensível, né? todo o grupo do Pechet, a componentes do intradiscurso, entre os quais, né, assim, recursos, fenômenos sintáticos, mas também enunciativos. Mas ainda assim com aquela reticência. Em relação à pragmática, evidentemente, é a mesma coisa, e com a retórica, idem. Né? Então, com isso a gente se distanciou bastante da dimensão afetiva. Emoções, afetos, era uma coisa que não frequentava a AD, né? Por causa de tudo isso. Né? E mais recentemente, assim, alguns, cada vez mais, até pela presença em trabalhos de alguns colegas da psicanálise, a gente começa a ver no Brasil as pessoas falando mais de afeto, de paixões, emoções, etc. Nós já, inclusive, destinamos a esse tema um CIAD, né, um Colóquio Internacional de Análise do Discurso, que a gente faz aqui em São Carlos. Vai sair o livro pela Parábola, como eu dizia ainda há pouco. O título deve ser esse, Os Discursos e as Emoções, medo, orgulho, vergonha e outros afetos, provavelmente. Né? Então, a gente está cada vez mais se dando conta da importância de se estudar a partir de uma abordagem discursiva,
e, portanto, histórica, política, sociológica e não psicologizante, né, e não individualista, emoções, paixões, afetos. Com mais forte razão, observar isso num fenômeno como esse da retórica homofóbica. Para a retórica homofóbica, como eu insisti, é fundamental essa dimensão patética, patêmica, que opõe. É impressionante a reiteração disso, como eu mostrei para vocês. Assim, eu mostrei com alguns elementos, mas tem outros tantos. É praticamente impossível você ser homofóbico e, no meio da homofobia, não produzir a vergonha do outro e o orgulho de si. Então, isso digamos, um elemento constitutivo da retórica homofóbica, esse jogo opositivo entre os dois afetos. Né? E você tem razão que isso não é só uma questão de memória afetiva, como alguma coisa para a qual eu apontei, que a presença, mesmo que se tenha tido reconfigurações na história, e que o afeminado não seja o sodomita, que o sodomita não seja o homossexual e o homossexual do século XIX não seja o homossexual do século XXI, né? Apesar de todas essas diferenças, eu chamei isso de memória afetiva por causa do próprio fenômeno. No fenômeno, a gente vê a conservação desses traços da memória na retórica homofóbica. Esse homossexual que é detratado, que é discriminado, que é menosprezado, ele o é por todas essas razões. Então tem a conservação dessa memória afetiva. Ele é detratado, estigmatizado, etc., porque é afeminado, porque é um sodomita e, portanto, um pecador reincidente, porque é um degenerado, um anormal, um criminoso. E agora, recentemente, como eu mostrei para vocês, ele é, além de tudo, um proselitista. O fato das pessoas quererem lutar para ter algum direito civil, para poder viver sem se esconder, vira proselitismo. O fato de que elas não queiram ser ofendidas, insultadas, vira proselitismo. Né? Então, se tratava a deixa tomada pelo Bolsonaro foram duas ações governamentais. Né? Primeiro, a tentativa de se estabelecer que homofobia era crime, e depois uma outra coisa que foi a tentativa do Ministério da Educação de criar um conjunto, um material anti-homofobia para ser distribuído nas escolas, para combater a homofobia. Então, combater no plano jurídico, né, fazendo com que a homofobia se tornasse crime, e a outra ação governamental foi a de, no Ministério da Educação, no plano da educação, portanto, de tentar também combater a homofobia. E foram duas políticas, tentativas de políticas, né, legislativa, executiva, que deram a deixa, né, serviram de ponto de partida para o Bolsonaro, digamos assim, graçar em termos de visibilidade, como ele nunca tinha tido no Brasil. Ele sempre foi o que a gente chama aqui de político do baixo clero. E aí, quando ele atualiza com tanta reincidência a retórica homofóbica, vem não só essa dimensão para a qual eu tinha apontado, mas você tem toda a razão, Mariana, que na própria... Tem alguns pontos, não é só no léxico, você tem razão. A reiteração de canalhas, léxico, prosódia e enunciação, pelo menos. Entre outros elementos, a gente tem isso. Tem léxico, tem prosódia e tem enunciação, como eu mostrei. E tem, por que não dizer, já que eu estou falando de retórica, tem também, digamos, não sei se intuitiva ou deliberadamente no pronunciamento do Bolsonaro, um certo trabalho de disposício, de disposição. Porque o que eu mostrei para vocês toda aquela carga de indignação, de ódio e de vulgaridade. O Bolsonaro, como já ensinavam os retores antigos, você não tem ódio, indignação, né, grosseria e vulgaridade de fio a pavio, como a gente diz. No exórdio, né, na argumentação, na peroração, não. Ele deixa para o lugar... Primeiro ele faz a denúncia, o cenário é terrível de proselitismo, o que eles estão fazendo com crianças é inadmissível, e dado esse cenário inadmissível é que, digamos, como uma espécie de peroração, né, um respeito
a esses preceitos retóricos que diz deposite a carga patética, concentre a carga patética ao final, na peroração. É como se, mais ou menos intuitiva ou deliberadamente, ele conseguisse fazer isso. Porque, assim, já é inconcebível para a gente, me desculpe me alongar na resposta, mas como eu dizia ainda há pouco, é inadmissível, a gente não entende até hoje como que alguém que falou vai queimar tua rosquinha de tu bem entender, porra, não tenha simplesmente assim, no dia seguinte, ter um mandato cassado. Ele não podia mais ser deputado. Ele, além disso, não sei se vocês sabem, mas assim, ainda corre na justiça um processo movido por uma deputada, Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, que foi por 2 vezes objeto de violência simbólica e inclusive por agressão. Assim, o Bolsonaro praticamente tocou no ombro da Maria do Rosário, dizendo assim que ela não era estuprada porque ela não merecia. Ele não a estuprava porque ela não merecia. Isso dentro do Congresso. E ele fala alguma coisa desse tipo também, assim, vai queimar tua rosquinha de tu bem entender, porra, mas também com esse cuidado, né? Se é que a gente pode chamar de cuidado. Com cuidado de dizer assim, isso que tem uma carga de grosseria, de vulgaridade, de linguagem chula, assim, espantosa, nesse ponto específico do seu pronunciamento. Depois, com essa preocupação com a disposício, se a gente quiser. Muito Obrigado mais uma obrigada. vez, viu, Mariana? Andrea, ¿querías comentar algo? Sim, 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 aproveitar a oportunidade, né, aqui com o Carlos. Mas antes agradecer ao convite, Alejandra, né? Estou com os meus alunos orientandos aqui também. Carlos, sempre muito importante te ouvir, né? Então, na verdade, não é uma pergunta, porque a tua fala está muito clara, muito didática, é aproveitar mesmo para trocar alguma ideia. O teu trabalho encontra muito o meu e vou juntar, né, o modo como os trabalhos da Comissão da Verdade, que era a minha pesquisa desde 2014, encontraram o Escola Sem Partido em 2017. Da luta que a gente fez em Tubarão contra. Dali em diante, eu começo a estudar o Escola Sem Partido e todos esses projetos que eu estou chamando de antidemocráticos que bombardearam a escola, fizeram desserviço de desmerecer a figura do professor e, consequentemente, da própria escola. Hoje a gente está vendo, né, que todo esse discurso enveredou, adoçou a ideia de uma privatização da educação, né, para onde está caminhando. E aí, o discurso homofóbico, ele foi profícuo, como um mote para desvalorizar o trabalho dos professores, porque os professores também foram colocados como proselitistas da homofobia. Os professores estão transformando os nossos filhos em gays. Por quê? Porque não pode falar que os professores, não pode falar mal do conhecimento científico, embora falaram. Não pode desmerecer todas as letras o conhecimento científico, a ciência e também o professor que estimula o pensamento crítico, não pode, né? Então eles têm algum senso do que pode e o que não pode. Agora, pela homofobia, eles captam essa emoção, né, que tu bem colocas, e eles, por essa via, eles conseguem colocar a educação nesse lugar contra a família, contra os bons costumes e tudo mais. E aí, então, assim, eu fiquei pensando, e esse texto da Butler também, ele é muito importante para a gente se debater sobre essa tarefa da desconstrução desse discurso, né? Como que ajuda a desconstruir um discurso que é tão fácil de ser comprado pelo pai? Todo pai quer uma escola sem partido, nenhum pai quer mamadeira de piroca, nenhum pai quer kit gay. Como que a gente enfrenta esse discurso, sendo que eles trabalham no raso, né, dessas questões? Aí eu fiquei pensando no complexo que é isso, porque eles encontraram na escola um lugar fértil, porque eles querem dizer que nós estamos doutrinando os alunos, né? Quando eles querem justamente uma escola que doutrine. Sim. Então, é muito perspicaz
o modo como esse discurso encontrou terra fértil, né? E só para fechar, eu tenho discutido agora, quando aumentaram os casos aqui, Alejandra, estão aumentando casos de violência na escola, ataques, mortes, né? E teve um caso agora muito conhecido e causou bastante impacto social, que foi o caso da creche de Blumenau. Enfim, aí eu tenho pensado nessas três questões: a violência contra a escola, que vem por esses projetos, a violência na escola, que começa, eu penso, a acontecer não por acaso, tem a ver com essa violência que já vem sendo plantada desde o começo dos anos 2000, quando o próprio Escola Sem Partido foi pensado, né? Mas ele só é implementado em 2014 com a família Bolsonaro. Violência contra a escola, os casos de violência na escola, e agora, o Carlos, eu acho que a tua fala sobre as emoções e afetos encontra o que eu tenho chamado de violência da escola. Quando a escola não ouviu, a gente não ouve questões que os alunos trazem, a gente não debate problemas que precisa enfrentar. Tanto que esses meninos que vêm matar, eles dizem que sofreram bullying na escola. Então, eu acho que a escola se ensurdeceu para essas emoções, aí entra as emoções e as patologias sociais, né? Me parece, não sei, pensando aqui. Então, muito importante isso que tu trazes dos afetos, das emoções. Eu quero. Esse texto do Curtini já está traduzido, História das Emoções, foi publicado no Sim, Brasil? sim, Ah, sim. esse eu não tenho, tá? É, Vou atrás foi. desse livro. Às vezes demora um pouquinho mais, mas assim, tende a ser bem rápida a Legal. tradução, porque as três obras, História do Corpo, depois da Virilidade, agora das Exatamente. Emoções, a Vozes compra os direitos bem rápido e sai bem rapidamente. Acho que tem, inclusive, acho que uns 2 anos já, pelo menos, que está traduzido aqui no Brasil. Aí, infelizmente, assim, a edição brasileira é bem mais modesta, É. né? A edição francesa é uma edição bonita, capa dura, fartamente ilustrada, né? A brasileira nem tanto. Agora, eu concordo, evidentemente, com tudo que você falou, Andréia. Vou acrescentar só uma coisa que também está muito presente. Não sei se na Argentina essa ascensão do Milei também conta com esse elemento, que é assim. Não estou nem falando agora em termos na condição de analista do discurso. Na condição de analista do discurso, a gente não diria que tem uma contradição, a gente ia ver o funcionamento da coisa, né? Por que ali tem equivalências, encadeamentos e tal, né? Mas, no fundo, assim, como cidadão, eu vou falar que isso é uma contradição, como a gente bem sabe, tem como uma espécie de palavra de ordem a ascensão da extrema-direita, a reivindicação da liberdade de expressão. Né? Eles reivindicam a todo custo liberdade de expressão e, em contrapartida, vão macular e vão detratar, insultar e perseguir uma dessas liberdades fundamentais, que é a de cátedra. Né? Justamente, entre outras razões, porque o que o regime totalitário quer é justamente uma voz única. E se tem um lugar assim, de contraponto à ascensão desses valores de extrema-direita, ao neopentecostalismo, que também está virando uma coisa assim assombrosa e super preocupante no Brasil, esse contraponto, a outra voz, o outro discurso, está na escola e na universidade. Então, assim, não é sem razão que esses mesmos sujeitos que vivem clamando por liberdade de expressão, né, condenem a liberdade de expressão na escola e na universidade. Na verdade, assim, tem uma notinha de rodapé, eu não sei se no texto que eu mandei para a Ana, eu conservei essa nota. Se essa nota está aqui na linguagem fascista, mas em um desses textos, ou em ambos os textos, eu comento um pouquinho, rapidamente, isso, que a liberdade, para quem é de extrema-direita, é uma pedra de toque, é uma palavra de ordem, justamente por essa razão, porque tem um significado muito particular, essas liberdades. Liberdade de expressão, para eles, na verdade, é assim, o direito de ofender, de discriminar, de insultar e de ameaçar quem eles quiserem.
que frequentemente, para não dizer exclusivamente, são os já marginalizados, os já subordinados, oprimidos. Então, liberdade de expressão é liberdade de ofender, de insultar, de ameaçar. Liberdade de governo era a liberdade que o Bolsonaro queria para destruir as instituições. E liberdade de mercado, a gente sabe muito bem, antes do Bolsonaro, inclusive aqui no Brasil, já com o Temer, com reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc. Liberdade de mercado, liberdade da economia é, assim, como a gente viu, não sei se os argentinos e as argentinas sabem disso, mas já antes do Bolsonaro, ainda no governo Temer, se queria flexibilizar, que é um termo que eles gostam bastante, a lei que condena trabalho análogo à escravidão. Eles queriam simplesmente colocar assim, não é bem assim, não é porque a pessoa está privada de liberdade, ou que ela é obrigada a comprar na fazenda em que ela está trabalhando, que ela... Não, isso é um trabalho. Então, basicamente assim, eles falam reiteradamente em liberdade para isso, porque liberdade é liberdade de ofender, de ameaçar, liberdade de destruir o estado de bem-estar social, o pouco que nos resta, né? E liberdade para escravizar o outro. Reforma trabalhista que já é um grande passo nessa direção, e essa coisa que foi aventada, duas excrescências jurídicas quiseram fazer por aqui, essa redução, né, de trabalho análogo à escravidão, e uma outra coisa que se chama excludente de ilicitude. Não sei se as colegas e os colegas argentinos talvez não saibam o que isso significa, né, em português, na legislação brasileira, mas no fundo essa polícia brasileira, que é uma das que mais mata gente pobre, gente negra, gente da favela no mundo inteiro, com essa lei que o Moro quis implantar e que o Bolsonaro estava dando todo o apoio, assim como toda a extrema-direita, era para que o policial tivesse liberdade de sacar sua arma e de matar, porque nessas ações ele está, assim, em serviço, está excluída a possibilidade de que ele estivesse cometendo algum ilícito, porque ele está em serviço. É uma aberração. Carlos, bueno, no voy a intervenir, pero te cuento que ahora hay una joven que ganó una beca de maestría que va a comparar Milei con Bolsonaro. Lamentablemente en Argentina la extrema derecha está muy fuerte y hay muchas similitudes con Brasil. Mariana Hanch de Souza ha dejado un mensaje, dice, en la condición de presidente de la República, ese discurso continuó chulo, vulgar y altamente violento. Como dice la profesora Freda, una sintaxis rudimentaria es y truncada. Sim, Ese sim. es el comentario que dejó escrito Mariana. Em relação a isso, se você me permite, só bem rapidamente, Claro. Alejandra, eu também acho que tem uma boa dose de assessoria e de marketing, né? Porque o Bolsonaro é uma das coisas que eu acabei tendo de pular aqui, mas o Bolsonaro, guardadas as diferenças e proporções, que são enormes, são um abismo enorme que há entre eles, entre o Lula e o Bolsonaro, mas nesse aspecto em particular, assim, o Bolsonaro não é um orador como o Lula. O Lula, na minha opinião, é o maior orador que o Brasil teve, no mínimo, no século XX. Assim, para mim, ele é o maior orador brasileiro do século XX. Mas o Bolsonaro foi muito bem assessorado e soube trabalhar muito bem uma linguagem popular e figurativa. É isso que eu mostrava, que eu mostro no meu texto, quando ao invés dele dizer, por exemplo, o modo como ele falou do Jean Willis, a tropa de homossexuais está batendo em retirada, etc. É uma linguagem super figurativa. É diferente de você dizer, presidente, nossos adversários não suportam a divergência, em termos mais abstratos, teóricos. O Bolsonaro é muito feliz, ele foi muito feliz na construção disso que o Adorno chama de The Great Little Man, do fascismo, né? O grande homem pequeno, o grande homem comum, né? Ele, ao mesmo tempo, é o mito, né? É o mito investido, portanto, de condição extraordinária, mas é o cara que anda de chinela havaiana, que come pãozinho de padaria pobre com leite condensado, é o sujeito que fala
desse jeito, em linguagem super popular e figurativa, e isso tem um poder de galvanização assim enorme, enorme, enorme. As pessoas de classes populares assim, em larga medida, assim, teve uma adesão muito grande. O bolsonarismo foi um fenômeno de massa, Bueno, lindo. ajudado, claro, por muita mentira, né? Muita mentira, muita distribuição de dinheiro, etc., mas conseguiu se alçar a essa condição de um fenômeno de massa. Só aproveitando, Carlos, e é tão forte isso que quando ele exagera, as pessoas defendem dizendo, mas é só é que é o jeitão E, dele, mas que não quer dizer que ele mate mesmo, ele estupre mesmo, sim. né? E congrega com isso assim, virilidade, franqueza, Sim, é o pai, popularidade. o grande pai, né? Que é durão, é durão, mas me protege, é durão, mas mantém a casa, é durão, mas me bate, mas eu Sim, respeito. sim. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Tendríamos que hacer post elecciones en la Argentina después que tenemos el domingo próximo. Otra charla. Ya hemos hecho una vez las derechas en Brasil y en Argentina, porque lamentablemente tenemos mucho en común con la figura, sobre todo de Javier Milei. Pero bueno, desde la retórica siempre el problema también es el auditorio, justamente cómo estas retóricas autoritarias tienen adhesión, logran, ¿no es cierto? Esto que Carlos llamaba la perspicacia, ¿no? De estos discursos. ¿Algún otro colega o alumno quiere decir algo? Si no, ya tal vez podemos ir despidiéndonos. Bien, Carlos Piovesani, muchas gracias. Una conferencia muy necesaria en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Esperemos que, bueno, que a ustedes volvió Lula, que nosotros no tengamos nunca un Bolsonaro. Esperemos. Estamos Bueno, aqui na torcida para que assim vocês consigam assim não passar por isso, porque é esperemos. devastador. Alejandra, é devastador o que eles conseguem fazer durante uma gestão. Sí, É impressionante. muy Estamos peligroso. na torcida e mandando boas vibrações para que assim vocês não passem pelo que a gente passou. Esperemos. Y entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Un gusto. Gracias, Andrea Daltoé, por estar, bueno, becarias y becarios, todos los presentes. María Clara Díez, muchas gracias por tu asistencia técnica. Hasta la próxima, entonces. Tchau, tchau. Muito Obrigada, obrigado mais uma obrigada a vez. Gracias. vocês. Chao, gracias. Parabéns, Chao. Carlos.